Eu cumprimento, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por mais um domingo abençoado que o Senhor há de nos conceder, para estarmos juntos aprendendo a quinta lição do trimestre. Trimestre este que se iniciou no dia 2 de janeiro e há de se encerrar no dia 27 de março do ano em curso. Por certo, esta quinta lição é a lição que encerra o mês de janeiro, o último domingo de janeiro. E nós estaremos aprendendo nesta última lição do mês de janeiro, neste curso teológico que estamos fazendo sobre a supremacia das Escrituras. Nós estaremos estudando como ler as Escrituras. Todavia, eu quero abrir um adendo antes de adentrarmos na lição propriamente dita, para te fazer algumas perguntas necessárias. A primeira é: você sabe no que você crê? Você sabe no que você crê? A segunda pergunta que eu posso extrair para começarmos a compreender o que quer dizer esta lição: você compreende o que você está lendo? Você entende o que você está lendo? São essas perguntas que eu quero deixar em aberto para que você possa tomar como processo reflexivo, não é? E possa avaliar, por certo, as entrelinhas dessas perguntas e, com certeza, a partir deste momento, poder, de forma mais primorosa, sentir a necessidade de interpretar as Escrituras Sagradas. Queridos, o bom seria antes de nós adentrarmos, ou tivéssemos adentrado no estudo da lição, desde da primeira aula, no dia 2, que nós pudéssemos tomar conhecimento do nosso credo. O que é que a Assembleia de Deus em todo o Brasil crê? São 16 pontos baseados exclusivamente nas Escrituras Sagradas, que é de fácil acesso através do Google ou na nossa própria igreja. Algumas igrejas têm elas expostas nos quadros de aviso, né? Tem os credos, ou melhor, o credo exposto no quadro de aviso, para que a gente pudesse entender primeiramente o que é que a igreja que eu participo crê. E baseado naquilo que a igreja que eu participo crê, eu também creio, está contido dentro daquilo que eu estou firmado ou firmando a minha fé. Então, o bom seria que nós pudéssemos ter a oportunidade, né, de conhecermos a miúdo o nosso credo, o credo das Assembleias de Deus em todo o Brasil. Mas entrando na lição propriamente dita, a lição terá como texto de leitura bíblica em classe, ou ela está alicerçada, vamos dizer assim, em Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 30, que estaremos lendo a posteriori. Mas o texto áureo da lição, que é o texto de ouro, diz o seguinte: e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30. Veja, é uma pergunta, uma passagem bíblica, onde o Espírito Santo de Deus arrebatou Filipe
lá para o deserto e houve um encontro com aquele eunuco, não é? Etíope, que lia a passagem do profeta Isaías. E, orientado pelo Espírito Santo de Deus, Filipe faz esta indagação. E a história a gente sabe, e por certo a gente haverá de aprender na escola bíblica dominical as minúcias deste texto. A verdade prática, as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Interpretar a Bíblia, compreender a Bíblia, não deve e não é para ser feito ao meu bel prazer, dentro daquilo que eu queira ou deva aceitar. Partindo desse pressuposto, a gente desconfigura todo o contexto da veracidade bíblica. Então nós não podemos, de forma alguma, deixar de crer na Bíblia, contudo, não devemos, de forma alguma, crer na Bíblia conforme as nossas circunstâncias, as nossas vontades. Porque a Bíblia, ela é inerrante, ela é autoridade, ela é verdadeira, ela é inspirada, mas para nos conduzir a um processo de salvação, de restauração, de encontro novamente com o nosso Criador. Fugindo de todos esses parâmetros, é heresia, torna-se herética. Não condiz com a verdade, com as verdades das quais ela corresponde. A leitura diária, aquela leitura que nos é recomendado a ler todo dia. Na segunda-feira, Daniel 9:2, todos os leitores da Bíblia também a interpretam. Vejam, mas não é uma interpretação de forma particular. É a interpretação conduzida pelo Espírito Santo de Deus, mostrando a todos nós as veracidades dela contida e o que de fato ela quer nos corresponder, ou o que ela quer nos passar. Terça, Romanos 15:4. Tudo que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Será que a Bíblia em algum momento fala alguma coisa que não seja verdade? É tão difícil a gente querer ou entender certas passagens, embora aconteça isso. Mas tudo o que está escrito na Bíblia é verdade, foi verdade, é verdade e continuará sendo verdade. A palavra de Deus diz: passa-se os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quarta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. As Escrituras ensinam a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Nós, por certo, sabemos que existem algumas denominações evangélicas que não acreditam no batismo com o Espírito Santo com os dons de línguas, com a primazia ou a bênção dos dons de línguas. Eles apregoam que isto ficou ao passado, ficou adstrito ao passado, mas há uma eminente atualidade do batismo com o Espírito Santo com os dons de línguas.
Isto é notório no crescimento das igrejas pentecostais, é notório no nosso convívio entre irmãos, quando estamos no êxtase do louvor e adoração a Deus. Por certo, Deus permite este lado de pouca interpretação por parte dessas denominações, para que seja acolhido outros tipos de irmãos que não se permitem dar vazão ao Espírito Santo de Deus, conforme o Espírito Santo de Deus queira lhe usar. E são mais comedidos, né? Acreditam no céu, na salvação, em Jesus Cristo, na Trindade, mas, por certo, é uma outra linha de teologia que interpretam, não de forma errônea, mas de forma mais comedida, e preferem viver neste processo de interpretação de que o batismo com o Espírito Santo com os dons de língua ficou adstrito ao passado. Quinta-feira, 1 João 5:20. Necessitamos do Espírito Santo para discernir as verdades bíblicas. Embora estas denominações elas não creiam no batismo com o Espírito Santo com os dons de línguas, ela também tem, através da leitura e ajuda e auxílio do Espírito Santo de Deus, o discernimento de compreender a Bíblia, não é? E apregoar o Evangelho dentro das suas limitações. Por certo, se elas buscassem, tanto é que a nossa igreja, a Assembleia de Deus propriamente dita, ela foi nascida, vamos dizer assim. Ela começou dentro de uma igreja de credo não pentecostal, mas como houve este mover, houve a necessidade de haver essa ruptura e cada um tomar as suas posições, e hoje a Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do mundo. Sexta-feira, Marcos 16:20, as verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela igreja. E sábado, Atos dos Apóstolos 17:11, as experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras Sagradas. Leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos 8:26 ao 30. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, Mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. 29, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunte a este carro. O 30, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? Veja que é o textual, veja que a história relata a respeito de um etíope, mordomo da rainha de Candace, né, rainha etíope, que havia ido a Jerusalém adorar e retornava, agora lendo a passagem do profeta Isaías, mas que precisava ser orientado, né, ter uma explicação exata do que se tratava aquela passagem. E o Espírito Santo de Deus, preocupado para que não houvesse uma má interpretação por parte daquele eunuco, conduziu Filipe ao deserto, que a grosso modo diz que vai ao caminho que está deserto. Como é que o Espírito Santo de Deus me tira de uma grande obra e me leva a um lugar que está deserto? Para fazer o quê? Mas Deus, ele tem os seus planos. Cabe a nós, que existe um momento nas nossas vidas que nós não entendemos nada, né? Saímos da nossa linha de conforto, da nossa igreja, e somos conduzidos ao Espírito Santo de Deus a ir em determinado lugar, e chega lá, a gente não compreende nada do que está se passando, mas Deus
por certo, vai trabalhando e nos fazendo compreender, e a gente vê com certeza o trabalhar do Espírito Santo de Deus. A introdução da lição nos diz que é importante conhecer a estrutura da Bíblia para bem manejá-la. Veja que na aula passada nós dividimos a Bíblia, né, entre seus respectivos livros, os Pentateucos, os poéticos, profetas menores, profetas maiores, né, e os históricos, e a gente chegou, por certo, ao fim do Velho Testamento, e houve essa divisão para que a gente pudesse, de forma mais pormenorizada, saber manusear a Bíblia. E a introdução já nos diz que é importante conhecer a estrutura, a base, o que é que a Bíblia tem, né? Como manuseá-la. Então tudo isso é de suma importância. A apresentação da lição tem por objetivo expor que a Bíblia precisa ser interpretada, pontuar os pressupostos pentecostais para a leitura da Bíblia, apresentar os princípios básicos da interpretação bíblica, expor que a Bíblia precisa ser interpretada, pontuar os pressupostos pentecostais para a leitura e apresentar os princípios básicos da interpretação. A motivação da lição é ler e interpretar a Bíblia de maneira adequada. Este deve ser o nosso objetivo. Ler e interpretá-la de maneira adequada. Compreender os ensinos de Jesus nos Evangelhos, como aplicar hoje a mensagem do apóstolo Paulo em suas epístolas. Sem dúvida, essas questões nos motivam para a presente lição. Como é que eu posso compreender os ensinos de Jesus para os dias de hoje? Quer saber? Vá à Escola Bíblica Dominical. A sugestão, ele nos sugere que nós perguntemos aos alunos se eles leem a Bíblia, sem expô-los, sem envergonhá-los, por certo. Os subsídios oriundos aos professores, auxílios especiais também. Então, o primeiro ponto da lição: a Bíblia precisa ser interpretada. Primeiro subponto do primeiro ponto: a importância da exegese. O termo exegese vem do grego, que é traduzido como fora, e ageim, com o sentido de guiar. Literalmente significa guiar para fora. Exegese, em seu termo, em sua interpretação, quer dizer guiar para fora. Isto é, extrair a intenção das palavras de um texto. Assim, o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Então, hoje as pessoas tentam interpretar a Bíblia ao seu bel prazer, mas não é desta forma que a Bíblia deve ser lida e interpretada. A Bíblia deve ser lida, interpretada e compreendida dentro do que o Espírito Santo queria dizer. E absorvendo o que ele queria dizer, o que é que nós podemos tomar como fonte de experiência. E o que é que nós podemos extrair disso aí para nos conduzirmos perfeitamente e não errarmos. Segundo subponto do primeiro ponto: as limitações dos leitores. Nesse aspecto, é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Eu já disse na aula passada que a Bíblia Sagrada é um único livro onde nós lemos na presença, na comunhão e na presença do autor. O autor vai nos orientando, nos guiando, dizendo: é assim, é assim, é assim. A Bíblia Sagrada é o único livro que nós temos o privilégio de lê-lo na presença do autor. A natureza das Escrituras, terceiro subponto do primeiro ponto. Neste ponto, ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Ratificamos que a necessidade da Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus.
palavra de Deus, ela nos expõe a necessidade de interpretarmos ela. A Bíblia por si só se explica, se autoexplica. Como já estudado, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em hebraico e grego, no período de aproximadamente 1.600 anos, por cerca de 40 autores que viveram em épocas e culturas diferentes. Veja, todo este arcabouço de conhecimento, eles se coadunam. Embora escrito num período longínquo, não é, de 1.600 anos, por pessoas diferentes de costume, de posições, de profissões, né? Em épocas, em situações diferentes, mas elas se coadunam. E é nisto que nós vimos a glória de Deus, a perfeição de Deus, porque nos traz as claras, melhor dizendo, a necessidade de nos moldarmos aquilo que foi escrito, deixado como exemplo, na perspectiva de um ganho futuro, que é a vida eterna. Sinopse do primeiro ponto: as Escrituras Sagradas precisam ser interpretadas para que todos conheçam o verdadeiro significado da mensagem. Segundo ponto da lição: pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Ô irmão Felipe, e a Bíblia só pode ser lida por pentecostal? Não. A Bíblia é para ser lida por todos. Mas nós estamos tratando de um credo pentecostal. Nós estamos tratando de uma denominação genuinamente pentecostal. Então o nosso trato tem que ser em cima daquilo que nós cremos. É por isso que eu disse que seria necessário todos nós, conhecermos o credo das Assembleias de Deus, para que pudéssemos entender de forma melhorada o que a lição está querendo dizer. Primeiro ponto do segundo tópico: a autoridade da Bíblia. Uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Cremos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia de Deus, nossa autoridade final em questão de fé e prática. A Bíblia é a nossa regra de fé e ponto final. A Bíblia é a nossa regra de fé, para nós pentecostais. A iluminação do Espírito Santo, segundo subponto do segundo ponto. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Queridos, claro que cada leitura dessa tem uma referência bíblica, cada ponto desse nos conduz a uma referência, e eu assim procuro não trazê-lo para que você sinta a necessidade de querer aprender na escola dominical. A gente faz uma leitura a grosso modo assim, né? Não de forma mais desmiuçada, mas para que você sinta, poxa, vai falar disso, e onde é que está escrito isso? Aí isto te induz a querer, né, aprender na escola bíblica dominical. Terceiro subponto do segundo ponto: o valor da experiência. O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão e correção, a fim de tornar o salvo perfeito. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada no nosso viver diário. Como é que eu aplico a Bíblia no meu viver diário? Vá para a escola dominical, a maior escola teológica do mundo. A escola dominical é a maior escola teológica do mundo, e neste trimestre nós estamos tendo um curso de teologia bíblica. A supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Isso não é aula de escola bíblica, não. Isso é um curso de teologia, e você deveria sentir-se tocado pelo Espírito Santo de Deus
Você é cristão pentecostal. Você deveria se sentir intimado para participar da escola bíblica dominical. Principalmente você que não tem o trato no manuseio da Bíblia. Você pensa que isso não é notório, não? É muito notório quando nós estamos no ensino, quando estamos na leitura. É muito notório. E hoje a facilidade, queridos, de termos a Bíblia no celular, no tablet, no computador, ouvi-la em Libra. A facilidade de ter a Bíblia em outras línguas. Ah, porque eu estudo inglês, aprenda a Bíblia em inglês. Eu que não estudo inglês, procuro aprender em inglês. Sinopse do segundo ponto: a Bíblia é a autoridade final. O Espírito Santo nos auxilia na sua compreensão e a experiência confirma as verdades bíblicas. Terceiro ponto da lição: regras básicas de interpretação. Primeiro subponto do terceiro ponto: a Escritura é a sua própria intérprete. A hermenêutica tem origem no termo grego hermenêuticos, que na teologia designa o princípio que rege a interpretação dos textos sagrados. Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Isaías 8:20. Isso foi criado por Lutero, né? Porque havia no passado a religião que predominava, né, que é a romana. As missas elas eram feitas em latim. Só quem tinha acesso às escrituras era as suas lideranças. E eles impunham ao povo aquilo que queriam, porque o povo não tinha como averiguar se aquilo estava contido dentro da Bíblia ou não. E houve essa ruptura em 1517, quando Lutero mostrou as 90 teses, mostrando os erros. Só não tem isso, não tem aquilo, a grosso modo, né? Lutero disse: não tem isso aqui na Bíblia, não tem aquilo outro. Eu não quero traçar de fato aquilo, para que a gente não crie um mal-estar, né? E a gente não é essa a nossa intenção. Não é essa. Deus, por certo, sabe a verdade, sabe de todas as coisas, e eu não sou o dono da verdade, nós não somos o dono da verdade, nós procuramos nos conduzir, nos pautar na verdade, não é? Então Lutero mostrou isso e disse: olha, a Bíblia ela precisa ser lida, ela precisa ser interpretada e extraída como regra de vida e de fé para a humanidade. E por conta disso, criou-se aí essa ruptura e foi denominada a Reforma Protestante. E, por certo, graças a Deus, a Bíblia chegou até as nossas mãos por conta dessa ousadia deste grande homem de Deus. Princípio de interpretação bíblica. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literais, é o segundo subponto do terceiro ponto. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que é possível deve ser interpretado literalmente. Neste aspecto é preciso tomar cuidado com a expressão de uso simbólico, alegórico. Por exemplo, Cristo disse: tomai e comei, isto é meu corpo. Aí é de forma simbólica. Ninguém vai estar comendo o corpo de Cristo, a carne de Cristo, né? É apenas de forma alegórica. Jesus nos trazendo, embora a Bíblia ela precisa, em seu grande contexto, ser interpretada literalmente, ressalvado as formas alegóricas, né? Ressalvado as formas de parábolas ou as formas hiperbólicas de interpretação. Terceiro ponto terceiro subponto do terceiro ponto: os perigos da hermenêutica pós-moderna. Nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. Assim sendo, o intérprete não pode criar outro cano dentro do cano bíblico,
Ou seja, não cabe ao estudante fragmentar ou relativizar os textos inspirados. Queridos, hoje já existe a Bíblia inclusiva. É a Bíblia onde os homossexuais interpretam conforme o seu bel prazer, enquadrando a Bíblia dentro da sua vontade, enquadrando a Bíblia dentro daquilo que lhe cabe. Além de haver já igrejas com essa amplitude de abraço, né? Mas, irmão Felipe, e o homossexual não vai para o céu, não? Vai, mas ele precisa deixar a prática homossexual. Ele precisa, como o prostituto vai se deixar a prática prostituta. Como o adúltero vai se deixar a prática adúltera. O maconheiro vai se deixar a prática da maconha. E assim vai. Porque o evangelho, ele regenera, ele santifica. Eu não posso pegar o evangelho, atrelar as minhas vontades e dizer que Deus é amor. Não, eu posso continuar fazendo isso e fazendo aquilo, porque assim, Deus, ele é amor. Mas ele é justiça, é retidão, é santidade, é pureza, né? E ele manda a gente tão somente vir como está, mas não é ficar como está, é vir, mudar. E a gente vê isso tão notoriamente quando ele pegou a prostituta, perdoou os pecados e disse: vá, mas não peque mais. Se ninguém te condena, eu também não vou te condenar, não. Agora, daqui para frente você precisa não pecar mais. Então existe hoje algumas interpretações que não condiz com a verdade bíblica. Mas que Deus tenha misericórdia. Se você quiser aprender mais, vá para a escola bíblica dominical. Sinopse do terceiro ponto. A Escritura é a principal intérprete, assim sendo o uso da hermenêutica e a iluminação do Espírito Santo auxilia na correta interpretação. A Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Neste mistério somos auxiliados pela exegese, pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação está acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Por isso que é muito bom. Antigamente já foi mais proibido, mas é muito bom o crente hoje fazer um curso de teologia. Houve essa abertura nas nossas igrejas, né, na Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus era mais comedida antigamente, a prática teológica. Mas, por certo, foi se vendo a necessidade de se conhecer melhor a Bíblia, de se ensinar melhor a Bíblia, para se deixar de um radicalismo extremo, né? Então, é muito bom o crente buscar um estudo teológico. E nós temos tanta facilidade hoje em dia de curso teológico online e tantas outras formas. Mas, mesmo nós adquirindo tudo isso, a gente precisa entender que, por maior que seja o nosso conhecimento teológico, se fugir à Bíblia, não estar contido dentro da vontade de Deus. O nosso conhecimento teológico, ele não pode fugir ao que está contido na Bíblia, né? Isso em todos os seus aspectos. Então, que Deus abençoe, que Deus nos ajude, e que se você sinta a necessidade de estar na escola bíblica. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, te louvamos e te adoramos, Jesus, por estarmos aprendendo juntamente com os irmãos este curso de teologia. Abençoa todos aqueles que estarão nos assistindo, guarda-os na tua santa palavra, na tua santidade, e que cada um daqueles que se matricularam possa ser assíduo, não só durante esse trimestre, mas durante todo o transcorrer do ano. Tudo isso nós pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus.